E agora, José, a Copa acabou, avec Camus, o futebol e a vida real. Vamos ver juntos esse vídeo do Reinaldo. E agora, José? A festa acabou, o Hexa não veio, e agora você? E agora nós todos, né? Assistimos ontem a final da Copa do Mundo, com a vitória justa da Espanha, um futebol espetacular, coletivo, sem dispensar os talentos individuais, matemático em muitos aspectos, geométrico, mágico às vezes, né? Como tem de ser o futebol, com jovens jogadores, e não se tem notícia de que estejam metidos em cafajestadas. Sim, existe a dimensão, para além da paixão, e eu quero falar um pouco dela daqui a pouco, existe a dimensão política disso tudo também, né? Quando eu penso que o Ancelotti está ganhando 5 vezes o que ganha o técnico da Espanha para treinar a única seleção pentacampeã do mundo, eu fico pensando, mas é um fardo assim tão pesado? Não deveria ser o contrário, né? Sendo a seleção pentacampeã, certamente não deveria ser o salário mais alto do mundo para um técnico. Mas é. Aí são aquelas coisas que estão fora, né, do campo. Porque ali sim, a paixão se faz presente. E é justo que assim seja, né? A glória do futebol, entre outras coisas, está naquilo que a gente viu ontem, né? Imagina, um gol da Argentina poderia ter tirado a Espanha, ter tirado o título da Espanha, embora o volume de jogo fosse uma coisa absurdamente desproporcional. Mas poderia acontecer, porque o fortuito acontece. Tem o planejamento e tem o fortuito, essa tensão que vai para o campo e que é vida real. Sabe quem refletiu sobre isso? Albert Camus, um dos maiores escritores do mundo, dos maiores filósofos do mundo, o Prêmio Nobel de Literatura de 1957, aos 44 anos, o segundo mais jovem a ganhar o Nobel de Literatura. Brilhante, né? Autor do Estrangeiro, A Peste, A Queda do Homem Revoltado, que é um livro político, que teve um peso gigantesco, criou um tumulto quando lançado. Ele foi o primeiro Nobel da Literatura africano, tá? Homem branco que cresceu, inclusive, com origem franco-argelina, né? Mas ele foi o primeiro africano, e falando a respeito da Argélia, a ganhar o Nobel de Literatura. Eu pesquisei a carreira jornalística do Camus na faculdade, porque ele foi jornalista, ele foi diretor de um jornal clandestino francês chamado Combat, ligado ao Partido Comunista Francês. Vamos lá. O Camus foi jogador de futebol até os 16 anos, nascido na Argélia, menino pobre, miserável, parou porque teve tuberculose e continuou apaixonado pelo futebol. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 57, a primeira entrevista que ele deu, uma semana depois, foi no estádio, assistindo a um jogo, em Paris, no estádio, né? E ali o time dele toma um gol, goleiro um frango, o cara comenta, olha só, né? Que ele disse, não fale isso, você não sabe a solidão do goleiro. Ele via no futebol o jogo físico em contraste com um certo excesso de abstração e via a vida palpitar ali. Pra você ter uma ideia, comprou uma casinha numa região serrana, Lourmarin, pagou camisa para os caras lá jogarem, tomava café com eles. Quando morreu num acidente de automóvel, em 1960, foi enterrado ali, né? E os caras conduziram o corpo do Albert Camus, né? Que, falando sobre futebol, disse o seguinte: depois de muitos anos nos quais o mundo me proporcionou grande número de experiências, o que sei com mais certeza no longo prazo sobre a moralidade e as obrigações dos homens,
aprendi com a rua. Vamos lutar para dar dignidade ao futebol, para que volte a ser essa paixão. É isso aí. É isso aí, meus queridos e queridas. O futebol a gente precisa jogar em equipe, precisa ter essa técnica essa técnica coletiva. Legal ele lembrar da origem do subdesenvolvimento do Camus. Leiam, tá? Leiam Estrangeiro, leiam A Peste. Foram obras que mudaram a minha vida. Eu acho que vocês têm que ler. Me levaram ao jornalismo, me levaram à esquerda também. O Camus, para mim, foi uma escola. Ao contrário, uma escola de jornalismo engajado, ao contrário do que é a mídia hegemônica. E a gente vai pro da coisa lá do Reinaldo. Presta atenção aqui, eu criei. Quem está acompanhando na TV está vendo uma tarja estranha, uma palavra que não existe. Uma palavra que não existe para te dizer neste meu verso quase triste, como é grande o meu amor. Conhece a música? Erasmo Carlos? Foi. Os anseios do seu coração são muito... Cria uma palavra que não existe. Tarifas. 2 pontos. O nem-nemismo, nem hífen-nemismo, é a morte do jornalismo sério. O que é o nem-nemismo? É a turma do nem-nem. Que diante de qualquer situação, qualquer mesmo, não importa o que está em jogo, não importa quais são as forças em disputa, a minha isenção me obriga a ser nem-nem. Então, os Estados Unidos colocam tarifa contra o Brasil. Aí eu vou falar assim... os bolsonaristas dizem que a culpa é do Lula. O Lula diz que a culpa é dos bolsonaristas. Quem tem razão? Cada um tem um pouco de razão. Não é verdade. Esse nem-nemismo joga a favor dos picaretas. Senão daqui a pouco, olha, Vólio Beni, Carlos, vamos analisar a história. Nazistas e os judeus perseguidos. Quem tinha razão? Cada um tinha seu lado, né? E no genocídio armênio, também tinha o lado dos turcos, a gente precisa reconhecer, né? Morreram milhões, mas tem seu lado. Há momentos em que há pessoas certas e há pessoas erradas. Qual foi o erro do Brasil na negociação? Qual foi? Me apontem. O que o Brasil não fez? O erro do Brasil foi o quê? Não ter cedido ao Trump? É isso? Não ter cedido ao Trump? Esse foi o erro do Brasil? Não ter dado o Pix ao Trump? Vocês aí que estão fazendo editoriais, dizendo, todo mundo errou. Como é que o Lula acertaria? Diz para mim. Digam para mim. Como seria o certo dar o Pix para o Trump? É o que ele quer, ele falou, ele deixou claro isso. Os funcionários dos Estados Unidos que conversaram com a imprensa em off, com toda a imprensa, mas não podia revelar o nome deles. Eles não falaram para vocês, senhores jornalistas, que o Pix era o caso? Eles queriam o Pix? Não contaram isso para vocês? Não falaram do etanol? Não acusaram o desmatamento que caiu como uma das razões? Não falaram das tarifas preferenciais, que é outra alegação falsa? O Lula deveria ter falado o quê? Meu louro, meu gostoso laranja, vem cá, vamos fazer uma laranjada. Uma laranjada. Qual foi o erro do governo na negociação, nas 30 reuniões, nos documentos que o Itamaraty mandou? Me digam. Eu fico curioso para saber, porra. Eu quero aprender com vocês. Vocês não podem segurar esse conhecimento só para vocês. Claro. É injusto, Vólio Beni, é injusto, Carlos, que essa gente que está escrevendo essas coisas saiba de coisas que eu não sei.
Eu quero aprender. Eu tenho 34 anos, mas quero aprender. Que isso? Eu vou fazer 65 anos agora, dia 19 de agosto. Me ensinem, por favor. Me ensine o que eu não sei. Para que vocês sejam nenemistas. Um culpa um, outro culpa outro, a gente ouve todo mundo, porque agora tem eleição, a gente dá o mesmo tempo para todo mundo. Se aparecer alguém dizendo que transou com um rinoceronte ontem e que foi muito gostoso, a gente deixa ele falar. Só que eu estou usando uma imagem de um livro antigo lá da década de 80. E diz, é normal. Ignora o documento que o Flávio mandou. Ignora a carta pro Rubio. Entenda uma coisa, senhoras. Se entre o certo e o errado eu for obrigado a dizer que o certo pode estar errado e o errado pode estar certo, não existe diferença entre certo e errado. E aí quem ganha é o errado. Exatamente. 2 mais 2 são 4. Serão 4 sempre. São 5 na música do Caetano, mas aí é obra de gênio. Mas não sei se vocês entenderam que ali também é uma ironia. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Só ali é bom. 2 e 2 continua a ser 4. Por favor, não coloque a música. Acha o Caetano aí, vale bem, a hora de terminar esse editorial, a gente terminar nas nuvens. Entende? Os empresários estão reclamando que a politização do assunto, aí toma empresário em off. Qual empresário está dizendo isso? Quem? Que empresário está dizendo isso? Não vou esperar o editorial do Reinaldo acabar, não. Qual empresário está dizendo isso? O que escreveu o editorial do jornal Estado de São Paulo hoje. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!